E aqui tá um projeto que me deu bastante trabalho para terminar, que é o meu livro, tá? Eu já vendi muitos produtos na internet, mas eu nunca fiz um livro meu, autoria minha, qual eu pudesse colocar experiências, pudesse ajudar pessoas nos assuntos que particularmente eu gosto. Então, vamos abrir para ver como é que ficou esse livro? Esse daqui é um exemplar, é um modelo de como vai ficar esse livro sempre que as pessoas comprarem. Então eu vou saber se ele está numa qualidade boa ou se ele precisa ser aprimorado, melhorado, uma página ou outra. Vamos ver como é que ficou? Tchan, 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 tchan. Tá aqui, ó. Que é isso, hein? Que é isso? Ó. Rapaz, gostei. Talvez não fique fácil de ler, mas está escrito Minha Mulher Respondona. Só essa capa aqui eu já gostei. Parte de trás aqui, falando um pouco mais do assunto. Gostei, gostei. Agora eu quero ver para mim abrir aqui. Deixa eu pegar uma tesoura, que eu já abro ela para mim ver como é que ela ficou por dentro. Ai, ai. Obrigado aí ao iClap, né, que ela traz essa facilidade pra gente de conseguir fazer o seu livro ser impresso, ter uma comodidade. Eu não preciso me preocupar com logística, eles mandam lá no seu e-mail, eu não preciso me preocupar com o produto e a qualidade do produto, porque eu tô vendo aqui na amostra, né? Ó, eu queria uma capa brilhosa e temos uma capa brilhosa aqui. Ficou muito bonita essa capa. Cheirinho de livro novo. Papel, a cor que eu pedi do papel aqui não era branca, era creme. Eu gosto disso. E aqui está o meu livro, graças a Deus, Minha Mulher Respondona. Agora vamos falar sobre esse livro? Não é só para vender meu livro, é para você entender a ideia. A mulher, ela é respondona. A mulher, muitas das vezes, ela enfrenta o marido. E se a gente for olhar nas escrituras, o homem precisa ter uma postura firme, uma postura mais viril, uma postura de centralizar Deus, sabe? Trazer Deus para a família, porque se ele não coloca Deus como centro, como é que esses dois indivíduos totalmente diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, vão conseguir ficar junto? Sendo que a gente está tendo uma massa de divórcio no mundo inteiro. Com cada vez mais ideologias no mundo, como é que o homem tem que se portar? Como é que ele deve fazer um devocional? Como é que ele deve orientar a esposa dele? Como é que ele deve cuidar de tudo? Basicamente é isso, sabe? Esse livro aqui, eu vou ler essa parte de trás para você, tá bom? Minha mulher respondona. Essa frase carrega mais do que um desabafo. Ela revela o retrato de muitos lares onde a voz feminina se levanta, não apenas por rebeldia, mas porque antes dela a voz masculina se calou. Calou-se o sacerdote, calou-se o rei, calou-se o profeta. Enquanto a cultura treina homens para pedir desculpa por existir, este livro chama você para se levantar e voltar a ser aquilo que Deus mandou que fosse. Não é sobre dominar a mulher, é sobre dominar a si mesmo. Não é sobre impor medo, é sobre restaurar a ordem. Você vai se ver neste livro, vai se irritar, vai resistir e talvez feche o livro no meio do caminho. Mas se for homem o bastante para continuar lendo, descobrirá que o problema nunca foi sua mulher respondona. Foi o seu silêncio. Deus não precisa de mais homens legais, precisa de mais homens de palavra. Então, muitas das vezes, o que é que falta para o homem para ele liderar a casa dele? Palavra. Muitas das vezes a mulher está só nos remédios por causa da falta de palavra que esse homem tem. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias a minha esposa estava muito ansiosa.
ela tá trabalhando vendendo curso, né, de inglês aí para uma escola, e ela estava muito ansiosa. E aí ela queria tomar um ansiolítico, tipo Se Acalme, esses remedinhos naturais que ajudam você a ficar mais tranquilo. Beleza, eu até comprei. Mas eu sentei com ela e conversei. Falei sobre o pecado do coração dela. Falei sobre essa ansiedade e a falta de descanso que ela está tendo em Deus. Porque se Deus quiser, as vendas dela vai acontecer. Se Deus não quiser, não importa o que ela faça, não vai acontecer. E ela precisa aprender a aceitar a soberania de Deus. E descansar na palavra, se deleitar na palavra, viver a palavra. E isso trata a nossa ansiedade, porque nós queremos controlar tudo, mas nós não temos controle de nada, entendeu? Então esse aqui é um vídeo simples, falando sobre esse livro, como que você pode ensinar a sua esposa. E esse aqui é um ótimo presente. Se você é mulher e está vendo esse vídeo, ele parece que está te atacando, mas não está. Ele é um presente para o seu marido aprender a liderar a casa. Só que aí acontece um grande problema. Antigamente ele não liderava, antigamente ele não tinha voz, ele não era o rei, não era o sacerdote e não era o profeta, com base no exemplo de Cristo. E agora que ele está se tornando, depois que ele começou a ler este livro, uma coisa aconteceu. Agora você vai ter um grande problema, porque você vai ter um líder dentro de casa. E existe uma palavra que muitas das mulheres elas têm dificuldade de ouvir, que se chama submissão. Então aqui é outro gigante que depois que o homem começar a liderar a sua casa novamente, começar a fazer um devocional, começar a explicar muitas coisas para sua esposa, começar a ter domínio próprio, aprender a lidar sobre as adversidades, o outro gigante que ele vai precisar enfrentar vai ser a mulher e a sua dificuldade de se submeter à palavra, de se submeter ao seu marido, entendeu? Antes ela queria um líder, ele não liderava. Antes ela queria um rei, ele não exercia essa função. Quem precisava exercer era ela que tomava todas as decisões e no final do dia ela estava acabada. Mas agora ela também vai ter que se submeter. Ela vai precisar aprender, ela vai precisar se submeter, vai precisar entender, aceitar algumas coisas que se está na Bíblia é verdade. Se está na Bíblia tem que ser assim, esse é o modelo correto. E não é questão do homem se impor, é simplesmente questão do homem exercer a sua função na família. Exercer a palavra. Trazer luz para dentro de casa. Em um ambiente onde tem muita hostilidade, tem muitas discussões, tem muitas brigas, ou então tem muita passividade, que é um dos motivos de eu escrever esse livro, é a passividade do homem. Os homens agora não estão tendo tanta virilidade assim, eles não são tão viris assim, sabe? Eles preferem mais a mãe do que a esposa, eles preferem se calar e deixar as coisas andarem de forma errada, deliberadamente, ao invés de se posicionar contra. Então, esse foi o principal motivo. Eu já fui um cara omisso. O cara que escreveu esse livro aqui, sou eu. Então, eu passei por muitas fases da minha vida onde eu me calava. E hoje eu não posso me calar. Hoje eu preciso falar. Hoje eu preciso cuidar. Porque eu sou o responsável da minha casa. Os pecados da minha esposa, o Senhor vai cobrar a mim. Olha para Eva. Eva pecou primeiro e Deus foi falar com quem? Com Adão. Ele era responsável pela sua família, eu sou responsável pela minha família. E isso não é um fardo, porque o maior problema de vocês é que vocês acham que liderar a família de vocês é um fardo. Vocês só não entenderam o privilégio que Deus está te dando de ter uma esposa e de ter a herança do Senhor. E na verdade não é nem de vocês, entendeu? O Senhor, você é mordomo daquilo que Deus confiou a você. Você é mordomo da mulher que Deus confiou a você, da herança que são os filhos que Deus confiou a você, e você precisa aprender a ter zelo. Então, esse livro é um ótimo presente para você, mulher, dar para o seu marido, para que ele venha se tornar um cara mais posicionado dentro de casa,
E para você, homem, que entendeu que seu maior problema é a omissão, é a falta de voz dentro de casa, se você ainda não entendeu o seu papel como rei, sacerdote e profeta, esse livro aqui vai te ajudar muito a se posicionar dentro de casa. Que o Senhor te abençoe.